Começando então a parte 2 da aula número 8, vamos falando sobre o mapa dimensional da democracia. Por que bidimensional? Porque são duas dimensões, tá? Ele analisa, o Lippert, as variáveis em dimensão executivo e de partidos, que a gente vai analisar agora na sequência, e depois a dimensão federal unitária. Ele então vai falar sobre essas dimensões, sobre essas variáveis, e vai colocar lá no final do livro cada país em um contínuo, né? Cada país ele vai analisando, são 36, entre um modelo mais consensual ou um modelo mais majoritário de democracia. Não existem tipos puros, é importante falar isso, tá, pessoal? Ou seja, nenhum país é puramente majoritário e nenhum país é puramente consensual. Ok? Então, pode-se comparar os países com uma série de indicadores para averiguar qual modelo, entre aspas, é melhor ou pior sob um ponto de vista, evidentemente. A primeira variável dessa dimensão executivo-partidos é justamente se um país é bipartidário ou multipartidário. Tradicionalmente, na ciência política mundial, inclusive, muitas vezes deu-se demasiada ênfase a uma tradição bipartidária. Por quê? Porque o modelo inglês é tipicamente bipartidário, ainda que com algumas décadas teve quase que uma terceira força ali, mas desde que o Partido Trabalhista surgiu em cena no início do século XX, na Inglaterra, geralmente o Partido Trabalhista, né, e o Partido Conservador e o Partido Liberal, que era uma força maior no século XIX, ficou como uma terceira força um pouco mais fraca, tá? Mas isso no sistema inglês, tá? E nos Estados Unidos, evidentemente, há mais de um século, existem dois partidos que vocês conhecem muito bem quais são, os republicanos e os democratas, que se alteram no poder, formando então um sistema tipicamente bipartidário, o sistema norte-americano, ok? Muitas vezes, os países que tinham um sistema multipartidário, ou seja, mais de 3 partidos ou mais, diríamos assim, para ser mais correto, foi dito que talvez prejudicasse a governabilidade. Por quê? Porque justamente quando um partido, no caso dos Estados Unidos, forma internamente um consenso interno a respeito de determinada política pública, eles tomam a decisão e pronto. E se eles têm maioria no Congresso, eles vão aprovar ou não aprovar essa decisão, né? Isso é bem importante em relação à questão da governabilidade. Quando se tem muitos partidos, acredita-se que é muita gente opinando, né? Difícil para a gente construir consensos e por isso mesmo mais difícil de ser governável um país. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso, isso é importante, tá, pessoal? No caso brasileiro já explico o porquê. Então, em geral, 2 indicadores que ele vai utilizar, inclusive, são relacionados para medir o grau de fragmentação, de divisão de número de partidos, tá? Então, existem 2 indicadores que são os mais utilizados na ciência política nos últimos 20, 30 anos, que é o índice de fragmentação partidária e o número efetivo de partidos políticos. No próximo slide, aqui, tem o número efetivo de partidos políticos parlamentares, ou seja, é um cálculo que é realizado para saber o grau de fragmentação ou não, tá, desse sistema político. Preste atenção numa coisa, não significa o número de partidos no Congresso, não, é um cálculo de fragmentação. Então, em geral eu ensino esse cálculo, às vezes em sala de aula, posso vir a ensinar para alguém que queira trabalhar com esses dados, mas justamente dado esse modelo não presencial, eu vou acabar não ensinando isso, pelo menos não nessa disciplina, provavelmente na próxima a gente possa aprender um pouquinho mais, tá? Mas é um cálculo simples, existe uma fórmula lá, mas
prestem atenção, pessoal, não significa o número total, tá? Por que é um número efetivo de partidos? Em geral, se tu tiver 2, significa um bipartidarismo perfeito, ok? Então aqui eu dei uns exemplos dos maiores fragmentações que tem no livro do Liphar, né? Que é um livro de 96, que é Papua Nova Guiné, que ele incluiu no banco de dados, né? Não tem uma grande relevância, digamos, em termos de população, Papua Nova Guiné, mas ele colocou ali. Suíça, Finlândia, Itália, Holanda são exemplos de países que, naqueles 36 países que ele analisou, tem mais partidos, né? Ou seja, poxa, na Itália chega em torno de 5 aqui, ou seja, tu tem que ter um certo debate, né? Não significa também esses 5 que são 5 partidos relevantes, tá, pessoal? Geralmente podem ser, por exemplo, 2, 3 partidos relevantes e um conjunto de partidos médios. Isso aqui é somente um indicador, um índice. Não confundam que são realmente os partidos importantes, assim, que importam. Em geral, tem uma associação, mas nem sempre, tá, pessoal? O índice de fracionalização partidária muitas vezes é indicado melhor, porque calcula a probabilidade de dois deputados escolhidos aleatoriamente dentro de determinado parlamento serem escolhidos, tá? Mas não é o caso aqui. É um número efetivo de partidos políticos. Aí depois temos uns países com menos, como Japão, França, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido e, por fim, a Nova Zelândia, que é tipicamente um sistema bipartidário. Segue, digamos assim, aquela questão inglesa, né, de língua inglesa, dos países de língua inglesa como Estados Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia e outros também que eu não coloquei aqui, seguem esse padrão de Westminster, ou seja, mais próximos do bipartidarismo. Professor, e o Brasil? Vamos dar uma olhadinha no Brasil? Vamos. Vocês talvez não enxerguem muito bem pelo vídeo, mas vocês estão enxergando linhas de fragmentação partidária. Tá? Número efetivo de partidos, eu também coloquei aqui, crescentes em relação até o ano de 2010, que é os últimos dados. Em geral, o mais importante, tá, do número efetivo de partidos, que é geralmente comparado, e o Liphar compara, é esta linha aqui, tá, que vai subindo. Então, nós tínhamos um número efetivo de partidos ao redor de 6 em 1990, ele decaiu um pouco em 94, subiu novamente em 98, atingindo perto de 6. Já em 2002 ele meio que deu uma disparada em 7, 8, aqui 8 ponto alguma coisa, e provavelmente hoje ele está hoje ele certamente está acima de 10. Bah, professor, então a fragmentação disparou no Brasil nos últimos 10 anos? Sim, disparou. Bah, professor, e nenhum cientista político falou sobre isso e tal? Sim, teve o que está falando para vocês. A minha tese de doutorado trata sobre isso, né? E eu falava já a alguns pares meus da ciência política, mesmo sendo um simples doutorando, que a tendência era de alta. Eu tenho isso escrito, inclusive se procurarem meu nome no Google, e está gravado lá. Eu disse e me preocupava com isso, ok? Tenho trabalhos, inclusive artigos específicos sobre isso. Então hoje, tu está dizendo, professor, tu está dizendo que hoje nós temos um número efetivo de partidos na Câmara dos Deputados e também no Senado superior a 10? Sim, estou dizendo isso, estou afirmando, é só calcular, tá? Se vocês quiserem ver reportagens sobre isso, também já dei entrevistas sobre isso e outros pesquisadores também, não só eu. Então volta lá, professor. Por que eu voltei? Professor, então nós estamos com o dobro do país que tinha já 6, que já era considerado alto pelo próprio Liphar, que defende o modelo consensual, e nós estamos em 12, sim. Então, se o Liphar viesse aquela vez no Brasil, em 2011, era mais ou menos, se eu não me engano, a época que a gente convidou ele cairia da cadeira? Provavelmente o senhor cairia da cadeira. Por quê? Porque o Brasil é um dos campeões de partidos políticos no mundo. Anotem aí, professor Maurício Rebelo está afirmando isto. Ah, professor, mas às vezes os partidos pequenos, alguns partidos reclamam que não tem espaço. Bobagem! Bobagem! Os partidos médios e pequenos do Brasil têm uma oportunidade de participação.
por causa de algumas variáveis brasileiras imensas que outros lugares não têm. Por quê? Por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas em geral não sabem disso, mas existem muitos partidos, inclusive, se eu não me engano, até bem mais do que o número de partidos no Brasil. Partidos organizados, enfim, etc. Tá? Não agrupamentos. Mas, devido ao sistema eleitoral e às regras do sistema norte-americano, esses partidos não conseguem ter muito acesso ao poder. Também tem uma questão de tradição, enfim, né? Uma cultura política secular dos dois maiores partidos, democratas e republicanos, mas não é só isso, tá, pessoal? Então, vários países, inclusive, os partidos reclamam, é só ver o Partido Liberal, historicamente reclama disso na Inglaterra, tá, de não ter oportunidades de crescimento. Enquanto no Brasil, hoje, se tu forma um partido, quando tu vê, logo tu já está entre os 10 maiores partidos, que não são nada hoje no Brasil, né? Basta ter mais de 5% dos votos na Câmara dos Deputados, já está entre os maiores. Então, pessoal, o que aconteceu no Brasil é que essas regras eleitorais foram muito permissivas na década de 90, que foi ampliando e nós continuamos, tá? Existe muito debate sobre isso, tá? O STF, na minha opinião, fez uma decisão equivocada ali nos anos 2000, quando se tinha decidido que talvez dessemos uma diminuída no número de partidos políticos, mas aí é uma discussão muito específica agora para esta aula. Mas eu só quero mostrar para vocês que, no caso brasileiro, o Brasil então estaria campeão no livro do Lippert. Ele só não está ali porque o Lippert não incluiu o Brasil neste livro aqui, ok? Outra variável, concentração ou dispersão do poder do executivo. Em geral, pessoal, quando se estuda gabinetes de governo, tá, a quantidade de partidos, ela importa. Então, quanto mais partidos tiver opinando no governo, dentro de um governo, mais pessoas, conforme o modelo consensual, ou seja, mais pessoas, indivíduos, atores diferentes participando. Então, nesse sentido, quanto maior for o número de partidos em dada coalizão, ela está sobredimensionada, ou seja, tem muitos partidos, inclusive tem uma chamada teoria das coalizões de um autor que é clássico em coalizões, que é Hayek, se eu não me engano é William Hayek, tá? Ele estuda sobre isso e ele fala, não, sobredimensionada é quando tem mais partidos do que o necessário para formar a maioria. Então, quanto mais tiver isso, mais consensual é um governo. Agora, existem governos ou gabinetes que a gente chama minimamente vitoriosos, ou seja, que é um número mínimo para ter maioria. Então tu alcançou 50% mais um indivíduo dentro de determinado, por exemplo, Congresso ou Câmara dos Deputados, que isso é outra discussão, já vou mostrar para vocês no futuro. Ou tu tem governos minoritários. Professor, o que é melhor? Depende. O governo mais típico, digamos assim, do modelo majoritário é o modelo que só tem um partido e que é minimamente vitorioso, ou seja, ele forma maioria, sim, e aqui ele não precisa formar uma grande maioria, dado que o sistema em geral faz com que não necessite, tá? Porque, por exemplo, isso eu também vou demonstrar para vocês depois, quanto mais as decisões políticas serem somente por 50% mais um, tá? Menos tu precisa ter pessoas que apoiam aquela iniciativa. Vou explicar isso mais adiante. Então aqui, só para vocês terem ideia e a gente não se perder, porque é um assunto que para mim é muito tranquilo, mas para vocês é a primeira vez, então eu tenho que tomar cuidado, né, nessa explicação, é que governos então mais próximos de majoritários são governos que ganham a maioria num parlamento, 50% mais um, mas eles não têm muitos partidos opinando ali. Em geral, o ideal é ter ser unipartidário minimamente vitorioso, como o caso, por exemplo, agora do Biden, eu acho, que se eu não me engano tem maioria na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Ok, pessoal? Então esse é um caso, esse é o exemplo típico do modelo majoritário. Brasil. Pessoal, eu não vou, evidentemente, falar exclusivamente
sobre tantas questões a respeito do Brasil, mas o Brasil teve vários governos de coalizão. Desde a redemocratização, que ocorreu com o governo Sarney, eu vou discutir um pouco melhor com isso na próxima disciplina que vocês vão ter comigo, que é a Formação da Sociedade Brasileira 2, sempre tivemos mais de um partido no poder. E foi aumentando, ou seja, cada vez mais os partidos estavam no governo. Isso, eu fazia uma crítica a isso na minha tese de doutorado. Hoje é fácil falar, né? Mas quando eu escrevi ela em 2013, só ler ela tá escrito. Eu era Nostradamus? Não, eu era cientista. Esta é a diferença. Bom, pessoal, então no governo Sarney nós tivemos 2 partidos e desde então nós viemos aumentando, né? Então, só para sintetizar, no Sarney nós tivemos então uma centro-direita governando, no Collor uma direita, que era o PRN, PFL, PDS, PTB e PL, e desde o governo Itamar nós temos então governos de centro, tá? No caso aqui, governos de centro-direita, coalizões de centro-direita, como no caso do Fernando Henrique Cardoso, e depois coalizões de centro-esquerda e direita, né, coalizões que tem todos os nichos ideológicos desde o governo Lula. E isto tem se mantido, então, se manteve, né, os partidos de coalizão de esquerda no poder até mais ou menos ali o Temer, e hoje no governo Bolsonaro não, né? Hoje a esquerda é oposição, dado o caráter do governo Bolsonaro mais conservador, como todo mundo sabe, ok? Então isso é uma discussão mais específica que vamos ter na disciplina que vem, tá, pessoal? Então, no caso brasileiro, é um modelo mais consociativo, consensual, né? A gente pode ver aqui pelo último, e também se a gente analisar o governo Bolsonaro, embora ele seja um governo atípico nessa maioria, como se constrói a coalizão, isso é uma discussão que está tendo na ciência política, inclusive, bem interessante. Também é um governo de coalizão, tá? O Centrão, chamado Centrão, né? Vão dar uma pesquisada que vocês vão ver na internet. Então, pessoal, nós somos um modelo tipicamente consensual com um monte de partido, que esse era um problema nos anos, por exemplo, dos governos Lula e Dilma, que era muita gente opinando aqui. Isso dá problema, porque daí tu entra numa sala e tu tem que falar sobre uma política pública. Vamos falar, por exemplo, sobre o Bolsa Família, só para dar um exemplo. Aí é muita gente opinando, né? Tem uns que vão dizer, sou a favor, sou contra, vamos falar sobre, né, sobre superávit primário, sobre questões econômicas, sobre questões sociais. E claro que quanto mais gente é convidada a sentar na mesma, é como diz o modelo consociativo, é mais negociação, é mais lentidão, é mais gente opinando, mas ao mesmo tempo menos agilidade. Ok, pessoal? Então, vou dar um pause aqui, vamos continuar seguindo aí a aula.